com sangue quente e diz: agora vocês vão ver se eu sou homem de Deus ou se eu sou menino. Agora vocês vão ver se foi Deus que me chamou ou se foi Baal que me trouxe aqui. Agora eu vou mostrar para vocês que eu sou homem de Deus em Israel. Moisés pega a vara e toca no mar. Escute essa com bastante atenção. Moisés toca no mar, pastor William. Só que diante dos olhos dos homens de Israel, eles não viram o mar abrir. E diz o historiador Flávio José que as pedras que eles tinham nas mãos começaram a atirar em Moisés. Moisés está sendo apedrejado agora. Moisés está todo arrebentado, pastor Fernando Lino. Moisés está sangrando, quase morrendo. Mas pastor, que heresia é essa? Está escrito que abriu, irmão, abriu. Só que não abriu daqui para lá, abriu de lá para cá. Aí você está se perguntando: pastor, cadê o meu milagre que foi profetizado e eu não estou vendo? Cadê a mudança que foi profetizada e eu não estou vendo? Cadê a vitória que foi profetizada e eu não estou vendo? Calma, irmão, é que o teu milagre não vem daqui para lá, o teu milagre vem de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Está chegando o teu milagre. Está chegando o teu milagre. Está vindo de lá. Pega na mão do irmão que está do teu lado e diz para ele: está chegando o teu milagre. Está chegando o teu milagre. Está chegando. Está chegando. Só quem crê. Só quem crê. Só quem crê. Deixa. Eu quero ver alguém denunciar o homicídio. Manda por aí, ó. A gente resolve. Quem está sentindo Deus aqui? Chegou, o mar abriu e o povo passou. Só que, como nem tudo dura para sempre, não era simples a jornada até Canaã. Não era simples a jornada até a terra prometida. Até chegar em Canaã, tinha que passar por várias outras terras. Até chegar em Canaã, tinha que passar por vários outros povos. E não era só chegar no rei e pedir licença ao rei. Não era só chegar no comandante da terra e dizer: deixa eu passar que eu estou com o meu povo e a gente precisa ir para a terra que Deus nos prometeu. Não era assim. Nós estamos falando do período como o período dos cruzados, onde nada era resolvido de forma constitucional. Era tudo na espada, olho por olho, dente por dente, até chegar em Canaã. Moisés e o povo de Israel ia ter que guerrear. Em toda a guerra tinha que vencer a guerra, conquistar a terra e continuar a jornada. E o povo de Israel, depois do Mar Vermelho, dá de frente com a terra de Amaleque, ou a terra dos Amalequitas. Sabe quem eram os Amalequitas? Era um povo que em 1000 anos de existência nunca havia perdido uma peleja. Os Amalequitas, preste atenção, era um povo que em 1000 anos de história nunca havia perdido uma peleja. Eu não estou falando de guerra, eu estou falando de peleja, porque uma guerra é constituída de muitas pelejas. Eu estou dizendo que eles nunca perderam uma peleja. Em uma época que tinha guerra quase todos os dias, eles não conheciam a palavra derrota. E o povo de Israel? O povo de Israel nem exército tinha.
O povo de Israel, a vida inteira, só comeu pepino e cebola. Era uma estratégia de Faraó, porque escravo tinha vida curta. Escravo não passava dos 30 anos de idade. Então ele dava cebola para engrossar o sangue e pepino para a pele resistir ao calor do sol. Era normal você ver um judeu de olho vazado, porque o chicote que eles usavam era um alçorrá. O alçorrá na ponta tinha bolinha de chumbo, osso de animal, dente de animal. Quando aquilo batia, entrava na pele. Quando puxava, saía rasgando. Quando acertava o olho, arrancava. Quando acertava o nervo, atrofiava, mirrava. Moisés olha para frente e vê um exército imbatível. Ele olha para trás e vê um bando de comedores de pepino e de cebola, um com o braço torto, outro com a perna torta, o outro sem olho. Moisés olha para aquele povo, olha para a terra de Amaleque e diz: é impossível, é melhor eu desistir, é melhor esquecer esse negócio de terra prometida. Existem pessoas que não sabem lidar com desafios. Existem pessoas que querem conquistar o milagre fácil. Existem pessoas que querem chegar lá em cima fácil, meu irmão. Nada que não custe preço vale a pena. Nada que não tenha um preço a ser pago vale a pena. Só quem dá coisa de graça é o diabo. As coisas de Deus tem que pagar. As coisas de Deus tem que lutar. As coisas de Deus é conquistada na guerra, é com espada. Tem gente que diz: eu sou chamado para ser pregador. Faz cartão de visita e espalha para todo mundo. Agenda para mim, irmão. Faz agenda para mim. Faz agenda para mim que a minha chamada é para ser pregador. Daqui a pouco alguém começa a caluniar. Ele diz: é melhor eu parar, porque estão me caluniando, estão falando mal de mim. É melhor desistir. Estão dizendo que eu não canto nada. Estão dizendo que eu sou desafinado, hein, meu irmão? Você não pode parar por causa de Amaleque. Você não pode parar por causa dos amalequitas. Não pode, não pode. Se tem uma coisa que não pode te parar, é calúnia. Pelo contrário, a calúnia tem que te empolgar. Sabe quem são os caluniadores, pastora? Os caluniadores são marqueteiros que trabalham de graça. Os caluniadores são marqueteiros que trabalham de graça. Eu tenho bastante marqueteiro trabalhando para mim aí. Estão correndo meu nome pelos 4 ventos, pelos 4 cantos, e eu não estou dando R$1, pastor. Ei, meu irmão, se você for parar por causa de calúnia, eu sinto muito, você não está preparado. Se você for parar porque estão falando de você, eu sinto muito, mas é melhor guardar o microfone e não cantar mais mesmo. Se você não estiver preparado para ouvir falar mal de você, então deixa a Bíblia na estante, nem tenta pregar. Eu estou esperando você na glória. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Diz para ele: irmão, não quer receber calúnia? Então nem tenta. Moisés olha para frente e vê os amalequitas. Ele olha para trás e diz: não vai dar certo. Ele olha para o lado, e quem é que está do lado? Oséias. Doidinho para mudar de nome. Louco por uma nova história. Doidinho por uma oportunidade. Moisés querendo parar e Oséias dizendo: me chama para essa. Se você não vai, eu vou, me dar uma oportunidade. Moisés olha para o lado e diz: ei, rapaz, eu estou vendo que você está sempre aqui. Eu estou vendo que você está sempre do meu lado. Ele diz: é claro, Deus mandou você porque a bênção de Deus está com você. E eu tenho que estar do lado de quem está com a bênção, hein, meu irmão? Toma cuidado com quem você anda. Às vezes o milagre não chegou ainda porque você está andando do lado da pessoa errada. Talvez o seu ministério não decolou ainda porque você está andando do lado de gente errada. Pastor, eu estou aqui num congresso. Já é mais de 10 horas da noite ouvindo o senhor pregar, e o senhor está dizendo que eu estou andando lá de gente errada. Ei, irmão, não estou falando daqui não. Eu não estou falando de hoje à noite. Eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando de ontem. Eu estou falando da semana passada. Porque uma noite não julga uma pessoa. Nenhum ser humano pode ser julgado por uma noite. Eu estou falando da história. Eu estou falando do dia a dia. Pega na mão do irmão que está do teu lado, me ajuda a pregar para ir mais rápido. Pega na mão dele e diz para ele: cuidado com quem tu anda. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É por isso que eu estou andando lá com o pastor Fernando Lima. Ele diz: sabe brigar? Joga a capa aqui de novo aqui. Eu vou fazer um teatro.
E Oséias de cabeça baixa. Quando falou de briga, irmão, mexeu com Oséias. Quando falou de luta, mexeu com o emocional de Oséias. Porque Oséias só tinha brigado uma vez na vida. E a única vez que ele brigou, ele foi derrotado. Ele levanta a cabeça e diz: só briguei uma vez só, Senhor Jesus. Só briguei uma vez só. E olha o que aconteceu. Olha aí. Ele mostra as marcas nas suas costas. Existem feridas, evangelista Denilson, que são superficiais. Corta, fecha e desaparece. Agora existem feridas que são profundas. Ela corta, fecha, mas ela não desaparece, ela deixa uma marca. Com certeza você tem uma cicatriz da sua infância, que toda vez que você olha, você se lembra como se fosse hoje. Você diz: eu tinha 4 anos, 5 anos. Toda vez que você olha para a cicatriz, você se lembra do dia que você foi ferido. Toda vez que você olha para a marca, você se lembra do dia que te machucaram, do dia que você foi derrotado. Existem pessoas que não avançam na vida, existem pessoas que não progridem na vida por causa de derrotas do passado, por causa de marcas do passado. Tem muita gente que está aqui até essa hora e não foi embora ainda como muita gente foi, porque estava louco para ouvir uma palavra de esperança, estava doidinho para ouvir uma palavra, porque você está marcado pela derrota. Tem gente que está me ouvindo aqui, que a sua vida não tem sido fácil, está sendo muito duro, está sendo muito difícil, porque você traz nas suas costas marcas do passado. Tem gente que não avança porque está marcado pela derrota, mas nesta noite Deus te trouxe aqui para sarar, para limpar, para tirar toda a marca que existe em você. Moisés disse: tá bom, filho, se você não quiser lutar, eu te entendo, porque eu estou vendo as suas marcas. Moisés olha para ele e diz: calma aí, Moisés, eu ainda não dei a minha palavra final, eu ainda não disse não, eu ainda não disse que eu não vou, eu estou marcado pela derrota, eu tenho marcas, porque a única vez que eu lutei eu perdi. Só que um dia eu jurei a mim mesmo que eu ia trocar as marcas da derrota pelas marcas da vitória. Eu não vi a hora, Moisés, de ter uma oportunidade de lutar de novo. Eu não vi a hora, Moisés, de ter uma oportunidade de revanche. Aquele dia eu perdi, mas hoje é o dia da virada. Aquele dia eu fui derrotado, mas hoje eu vou vencer. Tem algum Oséias com sede de vitória aqui? Tem algum Oséias com sede de milagre aqui? Onde houver uma mão levantada, recebe aí, recebe aí uma unção de Deus, uma unção de milagre, uma unção de mudança, uma unção de vitória. Agora, 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 Deixa eu correr para terminar. Ele disse: eu vou, Moisés, pode deixar que eu preparo o exército. Ele disse: mas você já viu os homens? Alguns não têm olhos, outro está com o braço torto, com a perna torta. Ele disse: Moisés, eu quero mudar de vida. E quem quer mudar de vida não pode ter medo de desafio. Eu quero mudar de história. E quem quer mudar de história não pode ter medo de guerra, não pode ter medo de espada. Pode deixar comigo. Só que Moisés disse: filho, só que tem prazo. Amanhã, meio-dia, o exército precisa estar pronto, preparado. Oséias vai ter menos de 24 horas para preparar um exército. Só que ele não conhece a arte da guerra. Ele não sabe o que é uma guerra. Ele nunca guerreou. Ele vai ter que passar uma experiência que ele não tem. Ele vai ter que ensinar algo que ele não aprendeu. Pastor, que loucura é essa? Isso é coisa de quem quer milagre. Isso é coisa de quem quer sobrenatural. Quem quer mudança, quem quer milagre, tem que topar tudo, tem que acreditar em tudo. E ele foi. E deu o dia seguinte, 11h30, Moisés olhando para o sol e nada de Oséias. Deu 11h40, nada de Oséias. 10 para o meio-dia, nada de Oséias. 11h58, Moisés pegou seu cajado e disse: deixa quieto, deixa eu me virar sozinho, porque o menino não conseguiu. Ele virou as costas, e quando ele virou as costas, lá vem Oséias: ei, Moisés, está indo aonde? Volta aqui. Ele disse: você está aqui
estava sozinho. Ele diz: mas vejo que você não conseguiu, né? Cadê o exército? Está sozinho, veio sem exército. Ele diz: me diz uma coisa, Moisés, como que é o nome do chefe do exército? Do maioral, do que comanda? Ele disse: é general. Então o general Oséias se apresentando: infantaria, pode vir! Daqui a pouco começou a aparecer soldado, com olho vazado, com perna mirrada, com mão mirrada. Começou a aparecer soldado. Aí eles foram para a guerra. E a guerra durou um dia inteiro. Durou um dia todo. Chegou o final do dia, eu estou resumindo. Se eu tivesse tempo, você ia ver só. Chegou o fim do dia. E chega Oséias, todo estourado, todo arrebentado, com o seu manto rasgado e um corte enorme de espada no peito, profundo, sangrando sem parar. Oséias volta todo arrebentado, todo estourado. Moisés: põe as tuas mãos na cabeça. O Senhor vai ser Oséias, pastor Fernando. Põe as tuas mãos na cabeça e diz: meu Deus, vocês perderam a guerra. Ele diz: calma aí, Moisés. Ele: mas o que é isso aí no seu peito? Calma aí, Moisés. Não conta a derrota ainda não. Eu estou ferido, mas estou de posse da vitória. Quem foi que disse que estar ferido é sinal de estar derrotado? Quem foi que disse que estar ferido é sinal de ter perdido a guerra? Ele disse: olha aqui, Moisés, está vendo esse corte aqui? Isso aqui foi a espada de uma malequita. Está vendo? Foi profundo. Está doendo. Isso aqui vai fechar e vai deixar uma marca. E eu vou dizer para o meu filho: olha aqui, filho, nas minhas costas, atrás é a marca da derrota. Agora olha no meu peito. Olha aqui. Esse é o cara da Deus vai trocar a marca da derrota pela marca da vitória. Deus vai trocar a marca da derrota pela marca da vitória. Você vai ser marcado pela vitória. Você vai ser marcado pela vitória. Você vai ser marcado pelo sucesso. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Diz para ele: você vai ser marcado pelo milagre. Ei, obreiro, o teu ministério vai ser marcado pelo sucesso. Vai, 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 vai. Só quem crê, só quem crê. Adora, 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 adora. Ele disse: ganhou, Zé, ganhei, então vem cá comigo. Ele vai com Oséias diante do monte, e embaixo do monte está a congregação de Israel. E ele pergunta para o povo: qual é o nome deste moço? E eles respondem: Oséias. Mais forte: Oséias. Só as irmãs? Oséias. Só os varões? Oséias. Ganhamos. Ô, glória! O nome dele é Oséias. E ele diz: a partir de hoje ninguém o chamará mais de Oséias. A partir de hoje te chamarão de Josué. Era um novo nome que você queria? Recebe. Era uma nova identidade que você queria? Recebe. Era vida nova, nome novo. Ei, meu irmão, levante a mão, vai, levante, levante, levante. Deus vai trocar a tua identidade hoje. Deus vai mudar o teu nome hoje. Deus vai mudar a forma das pessoas te olharem, a forma das pessoas te verem. Tem gente aqui, pastor William, não abaixa a mão, que até hoje